Boa noite. Boa noite. As delações que abalam o Brasil. Nesta edição, você vai conhecer os detalhes do acordo de delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. O homem que trabalhava no relacionamento da empreiteira com o Congresso Nacional. Cláudio Melo Filho relaciona 51 políticos. De 11 partidos. Você vai conhecer como ele descreve o esquema que a Odebrecht usava para que os políticos atendessem os seus interesses. Um novo acordo de delação aparece. Desta vez é o diretor de infraestrutura da Odebrecht no Rio de Janeiro. Ele envolve o governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Eduardo Paes e os ex-governadores Antony Garotinho e a mulher Rosinha Garotinho. A acusação era de recebimento de dinheiro de Caixa 2 para campanhas eleitorais em troca da defesa dos interesses da Odebrecht. Todos os políticos citados nas duas delações negam. E mais, o ex-governador... Depois que o Jornal Nacional revelou ontem o acordo de delação premiada de um dos ex-diretores da Odebrecht, nesta edição você verá os detalhes do depoimento dele. Cláudio Melo Filho entrou na Odebrecht há 27 anos e passou 12 deles trabalhando em Brasília. Era o responsável pela atuação da empresa junto ao Congresso Nacional e homem de confiança de Marcelo Odebrecht. O depoimento tem 82 páginas e é narrado em primeira pessoa, ou seja, o ex-diretor da Odebrecht confessa como participou, o que disse aos envolvidos e o que a empresa recebeu deles em troca. Em março, Cláudio Melo Filho foi levado para depor na Operação Xepa, que descobriu o setor exclusivo para pagamento de propinas, que a Odebrecht chama de Departamento de Operações Estruturadas. Cláudio Melo Filho está em liberdade. Cláudio Melo Filho entrou na Odebrecht como estagiário em 1989. Tem 49 anos, é administrador de empresas. Trabalhou em obras da Odebrecht em Goiás e no metrô do Distrito Federal. Em 2004, assumiu a diretoria de Relações Institucionais da construtora, substituindo o pai, Cláudio Melo. Foi o pai que o apresentou a alguns dos políticos com os quais se relacionaria durante 12 anos. Cláudio Melo Filho era o responsável pela atuação da Odebrecht junto ao Congresso Nacional. No acordo de delação premiada, Cláudio conta que dava prioridade às relações com políticos com grande influência no Congresso e também identificava o que chamou de promissores, políticos em ascensão que no futuro poderiam defender os interesses da empresa. Em março, Cláudio Melo Filho foi levado para depor na Operação Xepa, que descobriu o setor exclusivo para pagamento de propinas na Odebrecht. Em maio, o Ministério Público Federal o denunciou na Operação Vitória de Pirro, sob acusação de oferecer 5 milhões de reais ao ex-senador Gin Argello para blindar executivos da Odebrecht na CPI da Petrobras. Mas o juiz Sérgio Moro avaliou que as evidências contra Cláudio Melo eram frágeis e não aceitou a denúncia. A confissão de Cláudio Melo Filho no acordo de delação premiada é dividida em capítulos. Um deles é dedicado ao presidente Michel Temer. As delações da Lava Jato, que já tinham atingido em cheio o grupo político do PT e que ainda podem atingir mais nas próximas revelações, voltam-se agora para o núcleo do PMDB e políticos do PSDB. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht disse que o propósito da empresa era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com políticos em típica situação de privatização indevida de agentes políticos em favor de interesses empresariais nem sempre republicanos. Os pagamentos a políticos eram indicados por ele e aprovados por Marcelo Odebrecht, pelos presidentes da empresa ou pelos diretores dos negócios. Os pagamentos eram realizados pela área de operações estruturadas da Odebrecht. No acordo de delação premiada, Cláudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O ex-diretor afirma que Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Mas, segundo Cláudio Melo Filho, pelo menos uma vez Michel Temer pediu doações pessoalmente. Foi durante um jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. O jantar ocorreu, segundo Cláudio, possivelmente no dia 28 de maio de 2014. Além dele, estavam Marcelo Odebrecht, o então vice-presidente Michel Temer, e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, na época deputado federal. Cláudio conta que uma das provas do encontro é uma chamada telefônica para o celular de Padilha às 8h16 daquela noite.
O delator relata: chegamos no Jaburu e fomos recebidos por Eliseu Padilha. Como Michel Temer ainda não tinha chegado, ficamos conversando amenidades em uma sala à direita de quem entra na residência pela entrada principal. Acredito que esta sala é uma biblioteca. Após a chegada de Michel Temer, sentamos na varanda em cadeiras de couro preto, com estrutura de alumínio. No jantar, acredito que, considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Claramente, o local escolhido para a reunião foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro que foi feito naquela ocasião. Inclusive, houve troca de e-mails nos quais Marcelo se referiu à ajuda definida no jantar, fazendo referência a Temer como MT. O delator entregou aos procuradores cópia de e-mails em que Marcelo Odebrecht trata dos pagamentos a MT, Michel Temer. Numa das mensagens, Marcelo falou sobre a doação que faria dos 10 milhões acertada no jantar. Depois de muito choro, não tive como não ajudar na seguinte linha: de ter algum conforto, ainda que moral. No fim da mensagem, Marcelo Odebrecht pede para avisar MT, Michel Temer, que esta seria a única conta a pagar do time dele. O ex-diretor disse que do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Compreendi que os outros 6 milhões de reais, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o Paulo Scaff, na época candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Ainda segundo Cláudio, um dos endereços para a entrega dos 4 milhões destinados a Padilha foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Cláudio conta que também levou a Temer recado de Marcelo Odebrecht sobre pergunta de Graça Foster, então presidente da Petrobras. Ele disse que esteve com Michel Temer também para transmitir a ele um recado pedido de Marcelo Odebrecht. O recado era relatar a pergunta que Graça Foster fez a Marcelo sobre a existência de pagamentos da empresa a nomes do PMDB durante a campanha eleitoral de 2010. Para fazer chegar a Michel Temer seus pleitos, Cláudio se valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, atual secretário no Planalto, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois, segundo Cláudio, Temer também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos operacionalizados via Eliseu Padilha. Cláudio deu um exemplo da contrapartida. Michel Temer, em uma oportunidade, esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht. Esse foi o caso de uma viagem institucional que seria realizada por Michel Temer a Portugal, país em que a Odebrecht tem atuação. Entreguei nota a Michel Temer sobre a atuação da companhia em Portugal. Esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado. O depoimento de Cláudio Melo Filho é um acordo de delação premiada. Agora ele vai detalhar o que contou em depoimentos que devem ser realizados nos próximos dias. Os depoimentos dos 77 executivos que assinaram o acordo de delação serão tomados pela Procuradoria-Geral da República. Depois, os 77 acordos de delação terão de ser homologados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Nessa etapa, o ministro analisa apenas os aspectos formais da delação, como, por exemplo, se foi feita espontaneamente. Isso deve ocorrer a partir de fevereiro ou março do ano que vem. Após a homologação, vem a fase de investigações, a busca de provas do que foi relatado, para que o Ministério Público avalie se oferecerá denúncia contra os citados. Portanto, as consequências penais e criminais ainda vão demorar um pouco para fazer efeito, mas o político é imediato, porque envolve, segundo os cálculos, quase 200 nomes de autoridades. Um outro capítulo do acordo de delação premiada de Cláudio Melo Filho é dedicado integralmente ao PMDB do Senado Federal. No depoimento prestado aos investigadores da Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht detalhou como repassava dinheiro ao PMDB no Senado, em troca de apoio a propostas de legislação de interesse da empresa. Segundo Cláudio Melo Filho, Romero Jucá, que recebeu o codinome de Caju, era o principal interlocutor dele no Senado e centralizava o recebimento e distribuição do dinheiro para o grupo do PMDB no Senado Federal.
O grupo, descrito como núcleo dominante, era formado por Jucá, Renan Calheiros, que tinha o codinome Justiça, e Eunício Oliveira, de codinome Índio. Cláudio afirma que os três agiam para viabilizar as demandas da Odebrecht. Atuaram para aprovar projetos e medidas provisórias de interesse da empresa. Em troca, recebiam pagamentos em doações legais ou de caixa 2. Cláudio afirma que esse era um grupo bastante coeso com suas atuações e possui enorme poder de influência sobre outros parlamentares, com a capacidade de praticamente ditar os rumos de algumas matérias dentro do Senado. Ele disse: percebia isso quando eu tratava com Romero Jucá, que deixava claro que seus pedidos e alinhamentos representavam também a vontade do senador Eunício Oliveira. O grupo político dominante do PMDB no Senado Federal, portanto, concentra grande poder e, centralizado em Romero Jucá, arrecada recursos financeiros que são repassados internamente dentro dos nomes associados a esse grupo. O ex-executivo afirmou que os fatos narrados por ele no acordo de delação estavam fundamentados numa certeza. Todo o apoio à Odebrecht, dado por Romero Jucá, teria, no momento de campanha, uma conta a ser paga. O nome de Jucá aparece 105 vezes no depoimento. O delator disse: as insinuações não deixavam dúvida de que, no momento certo, ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais. O ex-diretor da Odebrecht afirmou: eu e o senador tínhamos a convicção de que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Essas contribuições eleitorais eram medidas, definidas e decididas de acordo com a relevância dos assuntos de nosso interesse, que tinham sido defendidos pelo parlamentar. Cláudio disse: ao longo dos anos que mantive interlocução com Jucá, participei de pagamentos a ele que hoje superam 22 milhões de reais. Como tive conhecimento, esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos dentro de seu grupo no PMDB. O delator conta ainda que em 2014, em reunião na residência oficial do Senado, Renan Calheiros disse a ele que o filho seria candidato ao governo de Alagoas e lhe pediu expressamente que verificasse se a Odebrecht poderia contribuir. Acredito que o pedido de pagamento de campanha a seu filho ao governo do estado de Alagoas, justamente no momento em que se apresentavam os aspectos técnicos relevantes, era uma contrapartida para o forte apoio dado à renovação dos contratos de energia, inclusive publicamente, e que culminou na edição da MP 677. Entendi na oportunidade que esses pagamentos, caso não fossem realizados, poderiam vir a prejudicar a empresa de alguma forma. Cláudio afirmou que posteriormente foram doados 320 mil a pretexto de campanha e que no mesmo período foi informado que haviam sido doados R$1.200.000 para ter a obra do Canal do Sertão Alagoano. Para Eunício Oliveira, segundo Cláudio Filho, os pagamentos foram realizados no valor aproximado de R$2.100.000. Ele conta que um preposto do senador Eunício foi ao escritório dele pegar uma senha e saber o local onde os pagamentos seriam realizados. O valor foi dividido em duas parcelas, sendo uma paga em Brasília e a outra em São Paulo. Os pagamentos foram realizados entre outubro de 2013 e janeiro de 2014. O ex-diretor listou pelo menos 11 medidas provisórias e 3 projetos de lei defendidos pelo núcleo do PMDB no Senado. No depoimento de Cláudio fica claro, ele considera que os senadores citados atuaram para que essas medidas e projetos fossem votados de acordo com os interesses da Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, à redução de impostos para construtoras, parcelamento de dívidas com o governo, incentivos e desonerações para a indústria petroquímica e estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Cláudio Melo Filho detalhou também como funciona o esquema da Odebrecht junto ao PMDB na Câmara dos Deputados. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho,
afirma que o núcleo político organizado do PMDB na Câmara era historicamente liderado pelo presidente Michel Temer, quando ainda era deputado federal. Cláudio Melo Filho disse que o núcleo atuava da seguinte forma: Michel Temer era o mais influente no grupo, mas não agia diretamente. Eliseu Padilha, conhecido pelo codinome Primo, era quem centralizava as negociações e as arrecadações financeiras. Nesse trabalho, contava também com Gedel Vieira Lima, codinome Babel. Os dois com a colaboração de Moreira Franco, que tinha o codinome Angorá, ou em cargo de destaque no Palácio do Planalto. Ajudavam na aprovação de demandas da Odebrecht, seja no então governo Dilma ou na Câmara. Segundo Cláudio, eles tinham influência para defender os interesses da empresa no setor de aviação civil, aeroportos e na votação de medidas provisórias e projetos. Em troca, eram feitas doações legais ou de caixa 2 de campanha. Cláudio disse que, pelo que pude perceber ao longo dos anos, a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha. Ele atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Cláudio Melo Filho disse que Gedel Vieira Lima, ex-secretário de governo de Temer, também possui influência dentro do grupo, interagindo com agentes privados para atender seus pleitos em troca de pagamentos. Gedel é citado 67 vezes no depoimento. O ex-diretor falou que na ocasião do aniversário de 50 anos de Gedel, em março de 2009, demos, em nome da Odebrecht, um presente relevante a ele. Compramos um relógio Patek Philippe modelo Calatrava que foi enviado juntamente com o cartão assinado por Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e eu. Cláudio anexou a foto do relógio ao acordo de delação. Ele falou também das reclamações de Gedel. Apesar dos pagamentos frequentes, sempre me disse que poderíamos ser mais generosos com ele. Gedel sempre me dizia que se considerava um amigo da empresa e que isso precisava ser mais bem refletido financeiramente. O ex-diretor disse que no ano de 2006, a pedido de Gedel, foram realizados pagamentos por meio de contribuições oficiais e também pagamentos não declarados via Caixa 2. Os pagamentos realizados atingiram R$1 milhão aproximadamente. Durante a disputa de Gedel ao cargo de governador da Bahia na campanha de 2010, a pedido de Gedel, solicitei e ocorreu um pagamento entre R$1 milhão e R$1,5 milhão. O ex-diretor também falou sobre a proximidade com Moreira Franco. Eu conheço o Wellington Moreira Franco há muitos anos, pois possuo parentesco distante com ele. Cláudio lembra, em algumas oportunidades se reuniu com Moreira Franco para tratar sobre temas afeitos à aviação civil. Na época, Moreira era secretário da área. Cláudio relata uma lista de discussões sobre modelo de concessão de aeroportos. Numa delas, sobre o novo aeroporto de São Paulo, cuja implementação, se ocorresse, poderia prejudicar a concessão do Galeão, o relator disse que houve pressões por todos os lados e que teve a percepção que Moreira Franco jogou com isso e deixou que o fato fosse resolvido pelo andar do tempo, de forma que ele saísse bem com todos os envolvidos. Disse que teve a percepção clara que havia outros interesses de terceiros envolvidos. Cláudio conta que acredita que há uma ação orquestrada entre ele e Eliseu Padilha para a captação de recursos para o seu grupo do PMDB, pois Moreira Franco solicitou um apoio de contribuição financeira, mas transferiu a responsabilidade pelo recebimento do apoio financeiro para Eliseu Padilha. Padilha é citado 45 vezes no depoimento, Moreira 33 vezes. O ex-diretor da Odebrecht afirmou que, de forma mais recente, Eduardo Cunha, codinome Caranguejo, ganhou bastante espaço dentro desse núcleo do PMDB, muito em razão do poder que tinha de influenciar seus pares, o que era uma poderosa moeda de troca na hora de negociar a sua atuação como parlamentar. Cláudio apresentou uma planilha com 17 pagamentos para o ex-presidente da Câmara, totalizando R$10.500.000. E disse que nas vezes em que se reuniu com Cunha sobre assuntos legislativos de interesse da empresa, sabia que os pagamentos feitos o creditavam uma situação confortável e que seriam um elemento de atendimento às questões da Odebrecht. Cláudio explica que utilizou, portanto, essa força. Uma das medidas provisórias que atenderam aos interesses da Odebrecht é a 613 de 2013.
O texto do governo Dilma concedia desonerações tributárias aos produtores de etanol e à indústria química e petroquímica, área também de atuação da Odebrecht. Parlamentares do PMDB ajudaram a aprovar a MP. Em tramitação na Câmara e ajuda que vinha recebendo de parlamentares, entre eles Eduardo Cunha. Ele escreve: vencemos na comissão, pancadaria geral, perdi uma emenda que atendia a Agro, uma empresa da Odebrecht. Segue agora à tarde para o plenário, devendo ser votada amanhã, seguindo para o Senado. Ontem, o Caranguejo, o codinome de Cunha, chegou em minha casa à 00:45. Pode imaginar isso? Dona Cláudia quase me mata. Vamos em frente. A empreiteira também deu presentes caros nos aniversários de Jacques Wagner. Segundo Cláudio Melo, em 2012, por exemplo, Jacques Wagner ganhou um relógio no valor de $20 mil. No acordo de delação, há fotos desse presente. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, também é citado pelo ex-diretor da Odebrecht. Ele conta que em 2013 pediu a Rodrigo Maia que acompanhasse a tramitação de uma medida provisória que interessava a empreiteira. Essa MP dava incentivos a produtores de etanol. Durante a fase final da aprovação da MP 613, o deputado, a quem eu pedi apoio para acompanhar a tramitação, aproveitou a oportunidade e alegou que ainda havia pendências da campanha de prefeito do Rio de Janeiro em 2012. Solicitou-me uma contribuição e decidi contribuir com o valor aproximado de R$100 mil, que foi pago no início do mês de outubro de 2013. Cláudio diz ainda que Maia era visto por ele como ponto de interlocução dentro da Câmara dos Deputados na defesa de interesses da empresa. Também esclarece que Rodrigo Maia já tinha recebido um pagamento em 2010. Sei que o pagamento, no valor de R$500 mil, foi atendido. Nas planilhas da Odebrecht, o codinome de Rodrigo Maia era Botafogo. Sobre o deputado federal Marco Maia, do PT, Cláudio Melo Filho contou que o conheceu em 2011, quando ele era presidente da Câmara, e que em 2014 o petista pediu recursos ao ex-diretor para a campanha dele. A referida solicitação foi autorizada por Marcelo Odebrecht e transmitida por mim ao referido parlamentar. Foram realizados em 2014 2 pagamentos a Marco Maia, no valor total de R$1.350.000. O codinome de Marco Maia era gremista. Cláudio Melo Filho citou também o senador José Agripino, do Democratas. Por ocasião ainda da campanha de 2014, a pedido de Marcelo Odebrecht, comuniquei ao senador que a companhia iria fazer um pagamento a ele no valor de R$1 milhão. Destaco que o senador José Agripino não era candidato a cargo eletivo nas eleições de 2014. Segundo me foi dito por Marcelo Odebrecht, esse valor teria sido solicitado a ele pelo senador Aécio Neves como uma forma de apoio ao DEM, que era presidido à época pelo senador José Agripino. Cláudio Melo explica o interesse em Agripino. Quando a mídia ventilou que o senador José Agripino poderia ser postulante ao cargo de ministro de Minas e Energia, estive com o parlamentar. No sistema da Odebrecht, José Agripino, atual presidente do Democratas, tinha o codinome Gripado. O ex-diretor da Odebrecht se referiu ainda a Anderson Dornelles. Contou que foi apresentado a ele por Marcelo Odebrecht em meados de 2012. Que Marcelo contou que mantinha contato com Anderson porque ele era funcionário do Palácio do Planalto. Era responsável pela agenda de trabalho da presidente Dilma Rousseff. Posteriormente à reunião, Marcelo me comunicou que recebeu um pedido de apoio financeiro a Anderson, autorizando que se realizassem pagamentos de R$50 mil em seu benefício. Cláudio entregou e-mail sobre os pagamentos. Apresentou também planilhas que indicam 7 pagamentos mensais de R$50 mil feitos a Anderson Dornelles entre outubro de 2013 e julho de 2014, totalizando R$350 mil, e disse que o codinome de Anderson era Las Vegas. O ex-executivo da Odebrecht conta ainda que manteve diversos contatos com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e que o senador pediu contribuição financeira.
sugeria internamente a inclusão do nome do parlamentar para receber o valor de R$300 mil, o que foi aprovado. O pagamento foi operacionalizado pelo setor de operações estruturadas, com o uso dos codinomes Helicóptero e Cerrado. Setor de operações estruturadas é o departamento de propinas da Odebrecht. Segundo Cláudio Melo, no segundo semestre de 2014, o senador Ciro Nogueira pediu apoio para a campanha dos candidatos do PP. A solicitação foi por mim encaminhada, o valor de R$1.300.000. O valor foi pago em setembro de 2014 através da área de operações estruturadas, como consta na planilha. O ex-executivo da Odebrecht explica que tratou com o referido parlamentar a respeito de assuntos públicos que eram do interesse da companhia, entre eles o projeto de mobilidade urbana em Salvador e contratos de energia para o Nordeste, previsto na MP 656. O delator afirma que o deputado Lúcio Vieira, do PMDB, recebeu R$400 mil em doação para a campanha. E o pagamento e o valor certamente possui relação com a sua dedicação à aprovação da MP 613, de 2013, que tratava de diversos temas de interesse da Odebrecht, além do fato de ser vice-líder. Cláudio disse que o deputado Heráclito Fortes, do PSB, então senador, que tinha o codinome Boca Mole, recebeu R$200 mil em doações em 2010 e 2014, que, em razão das fortes relações políticas que tem, Heráclito sempre ajudou na análise dos principais temas políticos. Esse acervo político e as suas fortes relações justificavam que fossem realizados pagamentos a pretexto de campanha. Segundo Cláudio, o ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, de codinome Ferrari, reclamou que não recebeu atenção depois da aprovação de um projeto e que por isso ficou combinado que receberia R$500 mil, que constava no esquema de pagamento realizado em 16 de agosto de 2012. O delator disse ainda que o atual vice-governador do Rio, Francisco Dornelles, do Partido Progressista, que tinha o codinome Velhinho, recebeu R$200 mil. A Odebrecht tinha interesse em uma emenda que mexia nas concorrências públicas. Cláudio disse também que, quando era parlamentar, Francisco Dornelles tinha influência nos temas tributários e que adotava postura favorável ao setor e aos interesses da empresa. O acordo de delação, Cláudio Melo Filho, relaciona também outros nomes de políticos que receberam, em 2010, doações da Odebrecht em Caixa 2, ou seja, sem declaração à Justiça Eleitoral. Ele afirma que essas doações foram feitas na expectativa de que, caso eleitos, os políticos atendessem pleitos da empresa que surgissem durante seus mandatos. São eles: Paes Landim, codinome Decrépito, do PTB do Piauí, R$100 mil. Paulo Henrique Lustosa, codinome Educador, PP do Ceará, R$100 mil. Arthur Virgílio, codinome Kimono, PSDB do Amazonas, R$300 mil. José Carlos Aleluia, codinome Missa, Democratas da Bahia, R$300 mil. Colbert Martins, codinome Médico, PMDB da Bahia, R$150 mil. Adolfo Viana, codinome Jovem, PSDB da Bahia, R$50 mil. Lídice da Mata, codinome Feia, PCdoB da Bahia, R$200 mil. Daniel Almeida, codinome Comuna, PCdoB da Bahia, R$100 mil. Paulo Magalhães, codinome Goleiro, PSD da Bahia, R$50 mil. Hugo Napoleão, codinome Diplomata, PSD do Piauí, R$100 mil. Jutaí Magalhães, codinome Moleza, PSDB da Bahia, R$350 mil.